Vamos analisar aqui hoje mais algumas facetas dos trânsitos e também alguma coisinha dos aspectos natais do planeta Plutão, tá bom? Vem comigo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Dando aí meus 2 recados iniciais de praxe, né, gente? Primeiro é sobre os meus atendimentos, tá? Já estou com a agenda aberta para a segunda metade de fevereiro e a primeira metade de março. E logo estarei conciliando, como eu já tinha dado o recado, o atendimento astrológico com florais. Tá? A formação que eu ia fazer esse final de janeiro acabou sendo adiada, o curso ficou para final de fevereiro, mas logo eu vou estar conseguindo receitar os melhores florais de acordo com as características do seu mapa natal. Tá? A sessão, lembrando, é de 2 horas, tá? Fica gravado e disponibilizado o vídeo para depois a pessoa poder consultar, assistir quando ela quiser. Okay? Os preços e as condições estão embaixo aqui na descrição do vídeo. Tá bom? E o segundo recado, gente, é o pedido para você que gosta desse vídeo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal, sabe que o vídeo vai ser bom, que deixe já um like aí na confiança. Tá? Isso aí ajuda o canal, porque uma boa quantidade de likes passa para o YouTube a impressão de que o vídeo é relevante. Né? Passa a mensagem que o vídeo é importante, que o vídeo é relevante. Tá bem? Conto com essa força aí com vocês. Tá bom? Mas vamos falar novamente sobre Plutão, não é mesmo? Plutão talvez seja o planeta que mais teve assunto aqui no canal, né? Até porque é um planeta polêmico, é um planeta que provoca medo, provoca ansiedade, provoca curiosidade, né? Inclusive eu fiz uma live, participei de uma live algumas semanas atrás com alguns amigos sobre Plutão, né? Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre crises plutônicas, né? E o que é que eu chamo de crises plutônicas? São aqueles acontecimentos por vezes nada agradáveis que os trânsitos e as progressões de Plutão podem nos trazer. Okay? O objetivo aqui não é meter medo em ninguém, né? Mas apenas fazer com que você veja a importância da astrologia como uma ferramenta de prevenção para certas situações que podem vir a ocorrer. Tá? Eu já tenho um vídeo sobre trânsitos de Plutão e a saúde, feitos em abril do ano passado, abril de 2023. É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, tá? E onde eu abordo os trânsitos de Plutão no seu sentido de finalização, de morte das coisas, né? Mas morte no sentido amplo, tá? Quando eu falo de morte, eu falo de fins de ciclo, né? Morte de um relacionamento, morte de uma carreira, morte de uma amizade, fins de ciclo em geral, e morte física também, né? Pode acontecer também, tá? Mas esse vídeo ele foi muito mais focado nos trânsitos de Plutão e suas consequências que ele pode ter na saúde, na nossa saúde, né? Dando conselhos, aconselhando sempre a procurar exames quando o Plutão está fazendo aspectos sensíveis no mapa. Tá? Convido você a assistir esse vídeo caso você ainda não tenha assistido, ok? Já no vídeo de hoje, tá, eu quero abordar o lado de Plutão relativo justamente a certas crises pessoais ou inclusive a certos acontecimentos que podem trazer uma crise. Não necessariamente só na saúde. Tá? Eu vou citar aqui novamente exemplos, tá? Não vou fazer nenhum tipo de abordagem exaustiva, tá? Mas eu vou ressaltar a importância que uma boa consulta de um astrólogo pode ter nessa situação e nessas situações e o cuidado que nós temos que ter justamente quando o Plutão está em trânsito, né? Justamente relativo a essas crises pessoais que podem ocorrer. Okay? Eu estou lendo agora um livro chamado Astrologia do Destino, da Liz Green, um livro fora de série, muito bom esse livro, que ele aborda justamente o posicionamento do Plutão no mapa e os seus trânsitos e progressões. Tá? E ela relaciona Plutão não só às finalizações, mas ela também cita Plutão como um agente retaliador, né? Um agente de retaliação. Mas retaliação no sentido do restabelecimento de uma ordem. Seria uma retaliação para fazer com que alguma ordem ou entendeu? Algum curso natural das coisas que tenha sido desviado acabe sendo colocado no lugar, por mais doloroso que isso às vezes seja. Tá? Alice Green, nesse livro, diz que Plutão é relacionado com as eríneas, né? Ou as moiras. Né?
que seriam aqueles agentes da mitologia que puniriam a hubris, ou seja, a arrogância, né? Tanto em homens como em deuses. Né? Ou seja, nem os deuses estavam livres disso, nem os deuses, nem os santos, né? Estavam livres das eríneas, fazê-los pagar pela arrogância ou por conta de algum comportamento excessivo. Tá? E aí tem muito a ver com Plutão, porque muitas vezes, dependendo do trânsito de Plutão, pode fazer com que a pessoa tenha uma sede de poder muito grande, que ela acabe ultrapassando os limites dessa hubris. Né? E então as eríneas viriam para restaurar o equilíbrio e colocar as coisas no seu lugar. Então o trânsito de Plutão ele tem um lado meio traiçoeiro. Né? A pessoa ela se empodera, né? Ela acaba se sentindo muito dona da situação, com uma energia muito grande, principalmente quando é trânsito de Plutão ao Sol, trânsito de Plutão a Marte, isso pode acontecer, a Marte, né? Muito arrogante. E depois as eríneas, né? Que a Alice Green relaciona com Plutão, corrigem a situação, né? Corrigem a ordem natural das coisas. Quando você ultrapassa a hubris, né? Você começa a agir com arrogância, além daquilo que lhe é devido, né, as eríneas vêm e corrigem a ordem natural das coisas. Tá? O Robert Hand, no livro Planets e Transit, deixa transparecer isso, né? Apesar dele não citar especificamente as eríneas. Tá? Ele cita, por exemplo, que num trânsito de Plutão a Marte, principalmente nos trânsitos tensos de Plutão a Marte, a pessoa se empodera, toma atitudes arrogantes, toma atitudes egoístas, né? Fica com aquela energia vulcânica que mete medo em todo mundo. As pessoas se sentem ameaçadas e começam a agir de uma maneira implacável contra ela. Né? Aí a gente vai ver um caso de algo aí que está acontecendo, que está muito famoso aí na mídia, né? Onde a pessoa se empoderou e depois caiu em desgraça. Né? Vai ser um dos casos aqui do canal, uns exemplos que eu vou citar. Agora, inclusive, parece que ela até está conseguindo reverter as coisas, mas o estrago já foi feito na reputação dela. Tá? Outra situação que a Alice Green cita no livro Astrologia do Destino, mas aí já tem mais a ver com as posições natais de Plutão no mapa da pessoa, né? E parece ser, inclusive, assim, algo meio injusto, até meio incompreensível para alguns, mas é uma tese que ela levanta, tá? É Plutão ele mostrar-se como um retalhador, né? Como um agente retalhador, só que entre as gerações, tá? Ou seja, Plutão pode representar no mapa uma situação difícil, né? Ou alguma complicação, mas que foi herdada de gerações passadas, e aquela pessoa ela foi eleita como representante do clã que vai ter que sofrer as consequências para o reequilíbrio daquela ordem que foi rompida lá atrás. Tá? Ela cita o exemplo de pessoas que ela atendeu com aspectos difíceis de Plutão, que os pais não tinham aquelas complicações todas, e outras pessoas da família viva, né? Ainda as pessoas vivas da família, também não tinham aquelas situações todas, mas a pessoa nasceu com aquilo. Né? E como Plutão tem a ver com as eríneas, e as eríneas agindo dessa maneira, cobrando justiça através das gerações, fazendo que a justiça seja cobrada de uma geração para a outra, a Alice Green levanta essa tese. Né? E a gente tem que lembrar que Plutão também tem a ver com a genética, tá? Ele rege a genética. Outra coisa que a Alice Green cita nesse livro, né, que é polêmico, né, é que quando Plutão está envolvido em trânsitos e progressões que nos trazem circunstâncias difíceis, ninguém realmente é inocente. Né? Ou conforme a expressão dela mesma, ninguém realmente é isento de culpa. Tá? Isso é a Alice Green que está falando, não é o Renato. Tá bom? Tá? Ou seja, de alguma maneira a pessoa também colabora para aquilo acontecer. Tá? E isso aí é polêmico, né? Principalmente no tocante a um exemplo específico que a gente vai ver hoje aqui. Tá? Eu não vou fazer nenhum juízo de valor, né? Cada um tire as suas conclusões. Tá? Também não vou induzir ninguém a nada, mesmo porque é aquilo que eu sempre falo, eu não faço política aqui, né? E não uso esse canal como ponta de lança de projeto político nenhum ou de proselitismo partidário ideológico nenhum. Tá? Leiam esse livro, né? A Astrologia do Destino, se vocês puderem. Né? Astrólogo passa a vida lendo, não tem jeito. Astrólogo, psicanalista, etc. Né? Então a gente acaba tendo que focar muito, porque se a gente quiser ler tudo, a gente não vai ter vida suficiente para isso, a gente vai passar a vida lendo. Né? Mas aí, principalmente o pessoal mais jovem, com 20, 30 anos, que tem muito mais tempo de vida pela frente que eu, né? Se quiser, é bom começar agora a ler o máximo que puder. Tá? Mas vamos começar com os nossos exemplos, não é verdade? Vamos pegar o caso de um sujeito que ele era todo poderoso numa emissora de televisão
e que de uns anos para cá entrou num verdadeiro inferno em termos pessoais por conta de denúncias de assédio. Tá? Me acompanhe. Então temos aqui, minha gente, o mapa natal do Márcio Smelling, tá? E em agosto de 2018, vamos botar os trânsitos aqui, ele assumiu, ele já vinha numa carreira brilhante, né? Mas ele se tornou chefe do departamento de humor de uma determinada emissora carioca, cujo nome eu não vou citar aqui, né? Porque eu detesto essa emissora, tá? Mas vocês sabem qual é essa emissora, não é verdade? Vamos ver então, né? Que vejam bem, olha, vejam que Júpiter está bem aqui, no meio do céu do Márcio Smelling. Aqui, ó. Tá? Casa 10. Ou seja, vocês todos sabem que o meio do céu é a carreira. Né? Então ele já atingiu uma espécie de auge na carreira dele, com muita sorte, né? Com muita proteção, porque Júpiter sempre é proteção. Mas vamos olhar um pouquinho para trás? Vamos ir aqui até outubro de 2017, pouquinhos meses antes, 10 meses antes. E aí vocês vão ver que Júpiter ele vinha se opondo ao Marte natal dele. Então está aqui Júpiter, aqui está o Marte natal dele, e aqui tem uma oposição de Júpiter no mapa natal dele, uma oposição bem exata, aliás. Ó. Certo? Isso aí aumenta a energia, né? Aumenta muito essa energia desse Marte, né? Principalmente no caso da carreira dele no campo das comunicações, tá? Porque a terceira casa é comunicações, tá? E Marte é um dos regentes da 10ª casa, ó, que está aqui, está em Escorpião. Tá? Então, carreira nas comunicações, certo? É um Marte em Áries, tá? Então não é um Marte qualquer, é um Marte que está dignificado, né? Um Marte agressivo, com muita energia, com muita iniciativa, com muita coragem. Tá? Aumentado por esse trânsito de Júpiter aqui, porque Júpiter aumenta tudo que toca. Né? Então nós temos aqui um período em que ele deve ter sido muito agressivo, muito enérgico. Okay? E essa energia e essa agressividade marcianas assim exacerbadas provavelmente geraram rancores. Né? Se você procurar no YouTube podcasts de pessoas que conviveram com Márcio Smelling, como por exemplo entrevistas do Niso Neto, ou então do Paulo Cursino, né, que era produtor nessa emissora, vocês verão que eles falam praticamente a mesma coisa. Né? Havia uma turma que ele protegia, né, uma panela que ele protegia, para a qual ele era um chefe maravilhoso, né? E tinha uma turma que foi tratada com desprezo. Né? Atores com anos e anos de carreira, que tiveram que fazer figuração e no final acabaram se demitindo ou sendo demitidos. Né? No fundo é aquela tática de relegar as pessoas a situações de desprezo, a situações de vexame, para ver se elas vão embora. Tá? Nada de novo no mundo corporativo. Tá? Eu, com 30 anos no mundo corporativo, vi muito disso daí, e acabei, no final, sendo vítima disso daí também. Tá? Mas assista as entrevistas do Niso Neto e do Paulo Cursino, né, que eu estou deixando os links aqui embaixo. Tá bom? Mas aí, em agosto de 2018, que nem a gente falou, vamos voltar lá, vamos voltar aqui para agosto de 2018. Ele assume a chefia lá do departamento de humor dessa emissora. Vejam aqui, observem esse sol natal poderosíssimo aqui no ascendente. Né? Então, esse aqui é o seguinte, meu nome é vaidade. Tá? Então ele provavelmente gostava e gosta, né, de uma adulação. Né? Gostava de uma adoração. Né? Gostava de fazer a sua panela de adoradores. Tá bom? O Sol no ascendente, assim, bem angular, é aquela coisa da pessoa que ela é insolente. Né? O que é um insolente? É o cara que é cheio de Sol. Insolente significa cheio de Sol. Então ele já tende, né, de posição natal, esse Sol no ascendente, ainda mais quadrado por esse Júpiter aqui. Ó. Então o Júpiter em trânsito quadrando esse Sol natal. Tá? E vejam como esse homem não deve ter deslumbrado. Né? Esse Sol aqui que já é vaidoso, levando uma quadratura de Júpiter que aumenta tudo que toca, né? Ainda por cima estando lá na casa 10, vocês imaginam como deve ter sido lidar com esse sujeito. Né? Fora que ele deve ter feito lá, não duvido, né, a panela de adoradores dele ali, né, a panela de pessoas que
puxa, né, puxando o saco dele, eu imagino que tenha sido isso. O Niso Neto fala isso na entrevista dele, né, sobre essa situação, que ele fez ali uma espécie de uma gestão baseada em panela, né? E vocês imaginam que deve ter sido, tá bom? Temos que lembrar também que Júpiter, além de excessos, é também um elemento, é um significador de proteção. Né? Um Júpiter transitando no meio do céu e pela casa 10 mostra a possibilidade de você ser, além de sorte na carreira, sorte na profissão, sorte nos assuntos mundanos, também a possibilidade de você ser protegido por gente poderosa na carreira. E eu não duvido que isso tenha acontecido, porque o Márcio Smerling, ele é partidário de um humor politicamente correto, de um humor politicamente engajado, que para mim, particularmente, não tem graça nenhuma. Tá? É humor para ser feito em convenção de partido político. Né? Para mim, o humor é Costinha, Gildo Ribeiro, Paulo Silvino, esse pessoal todo aí que infelizmente já se foi. Tá? Mas esse humor sem graça, né, politicamente correto, politicamente engajado do Márcio Smerling, é aprovado pelo establishment cultural politicamente correto e também politicamente engajado, que domina a cúpula dessa emissora aí e também domina a mídia mainstream. Né? O que é que eu chamo de mídia mainstream? São os principais meios de comunicação, os meios mais importantes de comunicação, aqueles que pautam as notícias, né? Formadores de opinião. Tá? Tanto que no número 151 da revista Piauí, que é de abril de 2019, traz uma matéria incensando, né, elogiando o Márcio Smerling. Né? A revista Piauí é uma revista desse naipe aí. Tá? E trouxe, né, toda uma matéria elogiando ele por conta do humor que ele fazia, né, aquela rasgação de seda toda para cima dele. Só que foi a mesma revista que meses depois lançou a bomba, né, com as denúncias em cima dele. Tá? Eu lembro dessa matéria, inclusive eu tenho um exemplar dessa revista aqui comigo. Na época eu comprava a revista Piauí todos os meses. Hoje eu não compro mais, porque está com uma linha editorial que não tem mais nada a ver comigo. Então eu não compro mais a revista. Tá? Mas voltando aqui, a situação só deve ter piorado, tá? Porque Plutão voltou a quadrar Marte. Né? Plutão já tinha quadrado Marte antes dele ter assumido o cargo, e ele voltou a quadrar Marte natal dele aqui, a partir de 2019, e até hoje está quadrando esse Marte. Está aqui. Ok? E Plutão em trânsito, fazendo aspecto tenso com Marte natal, faz a pessoa ela ainda mais ambiciosa, ainda mais agressiva, lembrando que esse Marte está em Áries, e capaz que essa ambição e essa agressividade tenha feito com que as pessoas se unam numa luta muitas vezes de vida e morte contra isso. As pessoas se sentem ameaçadas contra aquela intensidade, elas se sentem ameaçadas por aquela agressividade, elas se sentem ameaçadas por aquela situação de extrema ambição. Né? E muitas vezes se unem, mas se unem assim, vamos nos unir aqui contra esse cara vai nos destruir. Tá? Isso aí acontece. Okay? Esse tipo de situação de trânsito de Plutão com Marte está lá no livro do Robert Hund. Tá? A pessoa tem que tomar muito cuidado com o ímpeto e com a agressividade vulcânica que vem, né, que Plutão traz para fora quando ele aspecta Marte desse jeito, e com a reação que é feita a isso. Tá? E aí, daí uns meses, a gente viu o que aconteceu, né, com efeitos na sua reputação pública. Né? Marte, lembrando de novo, ele é um dos regentes no meio do céu. Tá? Então, isso que atingiu, que os efeitos dessa quadratura Plutão com Marte atingiu tanto a carreira dele nas comunicações, atingiu a imagem dele, né, a parte da comunicação, a imagem ao entorno dele, certo? Olha que veja bem que o Urano está bem em cima desse Marte aqui, né? Então provavelmente ele pode ter tido atitudes impulsivas, ter tido atitudes temerárias até. Só que, veja bem, Marte rege a 10ª casa. Então isso daqui que aconteceu acabou impactando o quê? Impactando a imagem pública dele. Que é o que aconteceu, né? Ele foi tido como assediador, tá bom? Outra possibilidade que a gente pode ter aqui é a seguinte: Plutão tem a ver também com traições. Tá? Então nós temos aqui, né, retomando, Plutão, quadratura com esse Marte aqui, então pode ter sido uma traição urdidas e escondidas. Veja que Plutão já está aqui na casa 12 dele. A partir de 1º de janeiro de 2019, Plutão entrou na casa 12. Então um tipo de traição
urdidas, escondidas, que acabou prejudicando a carreira, né, a carreira dele nas comunicações, e acabou prejudicando a imagem dele. Tá? Plutão tem essa coisa de traição. Tá? Traição, às vezes, aqui na sexta casa pode ser referente ao meio de trabalho, ao ambiente de trabalho e tal, mas aqui o que indica que pode ser uma possibilidade é uma traição urdidas, escondidas. Okay? Se houve assédio, eu não sei. Né? A mídia mainstream e a cúpula da tal emissora tiraram o pezinho, né, para variar, e a revista Piauí pegou as denúncias e caiu matando em cima dele. Tá? Eu não sei a quem ele ofendeu, ou a quem ele deixou de prestar algum favor ou prestar algum serviço, ou se alguém se sentiu traído por ele, né, ou se ele foi traído por alguém, tudo isso aí é possível. Mas nesse caso, o que tudo indica, parece que a Ubris foi punida. O outro caso que eu vou citar aqui, gente, são duas situações referentes a um apresentador de televisão muito querido de todos os brasileiros. Né? Lembrando que Plutão também tem a ver com sequestros, com crimes, com assaltos, com traições, tá? Tudo aquilo que é subterrâneo da sociedade. Né? Me acompanhe. Todo mundo conhece esse sujeito aqui, não é verdade? Aqui dispensa apresentações, certo? No dia 21 de agosto de 2001, né, que está aqui o trânsito, a filha dele foi sequestrada e ele também foi sequestrado dias depois pelo mesmo sujeito que havia sequestrado a filha dele. O cara invadiu a casa, né, onde ele estava, né, sequestrou ele, manteve ele como refém, teve que vir até o governador do estado para resolver a situação. Okay? Então, ó, veja onde está Plutão. Plutão está aqui, entrando em conjunção ao Sol natal dele e quadrando a Lua dele. Ó, aqui. Certo? E quem é a Patrícia? Né? Pelos métodos da casa derivada, vamos tentar achar a Patrícia aqui no mapa dele. Okay? A Patrícia é a filha número 4, perfeito? Então vamos lá. A filha número 1, né? O filho número 1, a filha número 1 é sempre a quinta casa. Tá? Filho número 2 é a terceira casa a partir da quinta. Tá? Então, 1, 2, 3. Aí nós temos a Silvia Bravanel e temos Urano aqui, que é um indicador de filho adotivo. Né? Lembrando que a Silvia Bravanel é filha adotiva dele. Né? A terceira filha é quem? A terceira filha é a terceira casa a partir da sétima. 1, 2, 3, é a nona casa. Essa aqui é a terceira filha dele, eu não lembro quem é. Tá? Mas aqui está a terceira casa a partir da sétima. É a nona casa e a terceira filha. E a Patrícia é como quarta filha, é a terceira casa a partir da nona. 1, 2, 3. Então é a casa 11. Né? Regente da casa 11, quem é? É a Lua. Plutão está em cima da Lua. Perfeito? Sempre que Plutão transita de forma tensa pelo Sol natal, principalmente pelo Marte natal, a possibilidade desse tipo de coisa, tá? Sequestro, assaltos, etc., fica aumentada. Tá? Então, todo cuidado nesses ciclos, tá bom? E que punição pode ter sido feita pelas Eríneas, né? Por conta de uma possível hubris, de uma possível arrogância, tá? Eu não sei nesse caso, talvez o Silvio Santos tenha sido negligente na segurança, confiando demais na popularidade dele, confiando demais na estrela dele. Né? Veja que o Silvio Santos é um sagitariano. Né? O sagitariano tem aquela coisa da proteção de Júpiter, aquela coisa do otimismo, aquela coisa da confiança, às vezes exacerbada. Tá? Eu cheguei a vê-lo pessoalmente algumas vezes na Avenida Paulista, quando eu trabalhava lá, pelo começo dos anos 90, né? Ele andando pela avenida sozinho. Tá? Ele chegava, deixava o carro no estacionamento, que hoje até não existe mais, era um estacionamento que ficava ao lado do prédio da Fiesp, né? E ele ia num prédio da Rua Pamplona, né? Virava a esquina, ia num prédio da Rua Pamplona sozinho, como um transeunte qualquer. O homem que tem o dinheiro que ele tem não pode ficar aí dando esses desfrutes. Né? Não pode. E uma outra situação pelo qual esse senhor passou tem a ver com o escândalo do Banco Pan-Americano, do qual ele era o controlador. Né? Mas ele era gerido, se não me engano, por primos da sua esposa, que foi um desfalque de nada mais, nada menos que 3,8 bilhões de reais. Né? Na época, isso aí, em 2010. Tá? Me acompanhe para a gente dar uma olhada nesse caso. O escândalo estourou no dia 9 de novembro de 2010
envolvendo primos da esposa dele, né, que tomavam conta lá do banco, trabalhavam lá no banco. Tá? Primos e irmãos são significados por quem? Tá? São significados por Mercúrio. Tá? Então nós temos Mercúrio aqui, ó, e Plutão em cima de Mercúrio. Tá? O Plutão em cima do Mercúrio natal dele. Tá? Sendo que Mercúrio também é regente do meio do céu. Ou seja, foi aí um escândalo que manchou a reputação do nosso analisado aqui. Né? Foi o escândalo do Banco Pan-Americano. Okay? Que foi manchete em tudo quanto é lugar, e a reputação dele acaba sendo manchada de um jeito ou de outro. Tá bom, gente? Muito provavelmente a ubris, né, ou a arrogância punida aqui, foi o fato de ele ter deixado a administração do banco correr frouxo lá na mão dos parentes. Né? Banco, se você é proprietário de um banco, ou se você assina por um banco, né, se você tem alguma responsabilidade de diretoria, uma responsabilidade maior em cima do banco, se der algum problema, alguma falência, o teu patrimônio está em jogo. Tá? As leis são muito mais severas nesse caso aí. Só que como bom sagitariano, ele deve ter ficado otimista, deve ter confiado demais, e aí aquela coisa da punição, né, da ubris, né, da arrogância. Né? Ou seja, mais um exemplo aí de crises plutonianas. Né? E o terceiro e último caso desse vídeo, minha gente, é de um sujeito muito protegido pelo establishment, muito protegido pela mídia mainstream, por conta das posições políticas dele, também como pelo trabalho social que ele faz. Só que ele tem sido muito questionado ultimamente. Tá? Trata-se de um sacerdote católico, né, cujo nome eu não vou citar aqui para evitar polêmicas e também para evitar chiliques. Okay? Mas que ele andou ultimamente envolvido com algumas denúncias de assédio sexual envolvendo menores de idade. Inclusive teve um vídeo que foi gravado alguns anos atrás. Tá? Teve toda uma guerra entre peritos que analisaram esse vídeo aí. Tá? 2 peritos confirmaram a veracidade do vídeo e um negou, disse que o vídeo é falso. Né? Só que eu não vou fazer aqui qualquer juízo de valor, porque eu sei que o assunto é polêmico e ele está em investigação. Tá? Além do mais, o sujeito ele é muito protegido, né? Nada pega nele. Okay? Mas vamos analisar o caso, tá bom? Tá aqui o mapa do padre, tá? Vejam que ele está com Plutão, ó. Vejam que ele está com Plutão bem em oposição ao meio do céu dele, aqui. Uma oposição bem exata ao meio do céu dele. Ok? Indicando o quê? Finalizações da carreira. Né? Um ciclo de carreira que deve estar terminando, né? De um jeito ou de outro, de alguma maneira. Mesmo porque a 4ª casa é uma casa de finalizações de ciclos. Tá? Vejam que Plutão está bem exata essa oposição aqui. Tá? Ou seja, uma crise afetando a carreira e a imagem pública dele. Perfeito? Alguma coisa é capaz que estoure aí para esses dias, porque veja bem, ó. No dia 13 de fevereiro, daqui a alguns dias, eu estou gravando esse vídeo no dia 10, tá? O Marte, que é um detonador de trânsito, vai estar fazendo uma conjunção exata com Plutão e ambos fazendo oposição ao meio do céu. Tá? Lembrando que Marte, né, esses planetas Marte, Mercúrio e Lua, em geral, eles são planetas que são detonadores, quando eles passam, né, em cima de um planeta mais lento, em geral eles são detonadores de trânsito. Né, eles são que nem espoletas, eles detonam alguma coisa. Então eu não duvido que nos próximos dias aí apareça mais alguma coisa relativa a esse caso, ou não. Né? A gente sabe que a astrologia sempre indica possibilidades. Não é mesmo? A coisa veio a público por volta de 2020, mas ela foi abafada. Voltou agora após a virada do ano, de 2023 para 2024, através de uma CPI que a Câmara de São Paulo queria fazer, que acabaram relacionando essa CPI com o padre, mas foi abafada de novo. Né? Mesmo porque a mídia mainstream caiu matando, o presidente da República caiu matando, teve ministro do STF que se envolveu. Né? Só que agora, mais para o fim de janeiro, surgiram algumas denúncias, né? Surgiu inclusive uma terceira perícia, e a Arquidiocese de São Paulo resolveu reinvestigar o caso. Tá? Só que dessa vez alguma coisa mais séria deve ter acontecido, porque tantos políticos, né, estão quietinhos, tá? Tiraram o pezinho da situação, como a mídia mainstream também está quietinha, está caladinha, não está falando nada. Tá? Então, não sei se aconteceu alguma coisa mais séria aí que a gente não sabe. Tá?
como é que esse vídeo surgiu? Né? Ele surgiu como uma denúncia que caiu na mão de um candidato a vereador na época das eleições, das eleições municipais de 2020. Né? Esse vereador mandou fazer uma perícia, né? O resultado da perícia saiu positivo, e ele entregou essa perícia para o Ministério Público. Né? E acabou não dando nada. Tá? Já ficou aí dormente aí durante esses 3 anos e meio aí. Tá? Na época das eleições de 2020, está aqui, eu vou colocar aqui 1º de setembro de 2020, né? Porque é mais ou menos a época que a eleição estava correndo. Okay? E a gente pode ver que Plutão está bem em cima de Marte e já começando a se opor ao meio do céu. Tá? Sendo que Marte, natal dele, já está oposto ao meio do céu. Então ele já é uma pessoa sujeita a ataques públicos, né? A ataques de reputação, até por conta talvez do que ele fale ou por conta de atitudes marcianas dele. Tá? Pode ver que Plutão já está aqui em cima de Marte. Okay? E é aquilo que eu já comentei aqui no vídeo. Né? Plutão, quando ele está em aspecto tenso com Marte, é aquela coisa da pessoa estar com a energia exacerbada, está com a sede de poder exacerbado e outras coisas que Marte representa também, que pode estar aí exacerbado. E depois a pessoa pode vir a pagar caso ela passe os limites da ubris. Né? Tem uma reportagem do site Poder 360, que eu estou deixando no link abaixo na descrição do vídeo, tá? Que conta a história dessas 3 perícias. Okay? Não vou fazer nenhum juízo de valor, tá? Leio a reportagem e deixo você formar a sua opinião, tá bom? Esse mesmo padre, em final de outubro de 2007, ele esteve envolvido em um negócio meio parecido, tá? Esteve envolvido num caso de menores, né, que estavam tentando extorquir ele, inclusive disse que houve a compra de um carro e ele teve que pagar por essa extorsão. Teve todo um lance assim, né? Depois teve inclusive justiça envolvida, gente presa, tal. Pode ver que Plutão aqui está fazendo conjunção ao Sol dele. Aqui. Esse Sol rege a 10ª casa, de novo, problemas envolvendo a imagem pública, ok? A reputação da pessoa. E vejo que o Sol também faz conjunção com Júpiter. Então acabou esse Plutão também afetando Júpiter. Tá? Quando Plutão afeta Júpiter, é problemas com a justiça. E Plutão e Júpiter rege a 2ª casa, dinheiro. Então houve problemas aí de extorsão. Né? Dizem que ele teve que pagar um dinheiro, que ele chegou a pagar para não ser mais extorquido, teve que comprar um carro. Teve todo um lance aí. Tá? Mas esse padre ele é protegido. Tá? Você pode ver que esse Júpiter está conjunto ao Sol. Ó. Isso aqui também é uma indicação profissional. Lembre-se que planetas conjuntos ao Sol é indicação profissional. Então, no caso aí, Júpiter é sacerdote, advogado, juiz, padre. Né? Está conjunto ao Sol, então mostra bem a vocação dele aí, a profissão dele. Mas também é uma indicação de proteção, tá, gente? Proteção de gente poderosa, tá bom? É um mapa que muito rico, eu gostaria muito de fazer uma interpretação desse mapa, uma interpretação completa, mas eu vou deixar para lá. Tá? Talvez um dia eu faça isso daí, tá bom? Então, gente, a dica é procure sempre o astrólogo, né? Procure um astrólogo sério para te dar dicas, te orientar e te prevenir, né? De possíveis momentos difíceis, né? Possíveis momentos perigosos que um trânsito pode trazer, não só de Plutão, tá? Trânsitos de Netuno também são complicados, trânsitos de Urano, tá? Principalmente Urano, conexões com o Sol, conexões com Marte, podem trazer problemas com o Sol, problemas cardíacos, com Marte, problemas de acidentes por conta da impulsividade. Mas sempre procure um astrólogo sério para você ter essas dicas aí a respeito dos seus trânsitos e das suas progressões, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. E não esqueça também de deixar seu comentário caso queira, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Não esqueçam do joinha, por favor. E cuidem-se, ó. Tchau.